Bom dia, bom dia! Estamos aqui hoje com a minha amiga Cláudia Bentac, nossa rainha de inícios do seminário de 2022. Estou muito feliz aí com a presença dela, é um prazer ouvir essa mulher que fez uma trajetória incrível durante o ano passado. E a ideia aqui, Cláudia, é que você coloque aí a tua experiência, passa para a gente aí a tua história, a sua conexão, para que a gente consiga se inspirar em você cada vez mais. Obrigada pela tua presença, viu? Obrigada a você, Carol, pelo convite. Bom dia, meninas. Como já foi me apresentado, me chamo Cláudia Rebeck, tá? Vou contar um pouquinho aí da minha trajetória e espero que vocês se conectem com isso, tá? Porque assim como várias de vocês ou várias pessoas que vocês vão se deparar, vão entrar para comprar com desconto. E esse foi a minha realidade, né? Há 5 anos atrás, eu era dona de uma confecção de roupa e eu estava muito bem no meu auge ali da minha confecção, até que uma pessoa foi na casa da minha mãe fazer o cabelo dela e fez a famosa sessão de cuidados com a pele. E eu fiquei muito apaixonada pelos produtos. E aí eu pensei rápido, nossa, se eu for consultora, eu posso comprar com desconto. E aí eu adquiri o produto aí mais barato. E foi assim que eu fiz, tá? Comprei os produtos com desconto. E nisso a minha iniciadora falou assim: coloca na internet que você é consultora, vai que alguém se interessa. E aí foi exatamente o que aconteceu, tá? Coloquei na internet que era consultora e vendi R$ 3.000 sem fazer nada. E foi exatamente aí que minha ficha caiu. Falei, nossa, eu estou aqui trabalhando numa confecção, liderando pessoas, porque eu tinha funcionários, e ralando para conseguir tirar aí um salário. E dentro da Mary Kay, eu botei na internet que era consultora e vendi R$ 3.000. Foi quando eu sentei com a minha diretora e fiz um planejamento e ela me mostrou algo fantástico, que é onde vocês aqui já estão aí visualizando, que é a segunda via de renda, né? A gente tem a primeira, que é com as vendas, que são as vendas dos produtos, e segundo, com a carreira. Quando ela falou para mim que eu poderia ter uma segunda via de rendas, que era com a carreira, eu falei, eu quero esse negócio. E foi quando aí, no meu primeiro mês, eu já coloquei 10 pessoas, tá? Assim que eu iniciei, eu já iniciei 10 pessoas. Porém, eu não poderia colocar minha carta de qualificação, porque eu tinha que ter 3 meses dentro da empresa para colocar minha carta. E assim eu fiz, esperei os 3 meses e coloquei minha carta de qualificação. Quando finei aí 3 meses, né, dentro da empresa, coloquei minha carta e com mais 3 meses eu fechei a minha qualificação de diretora. Então, com 6 meses de empresa, eu já era diretora de vendas, né? Eu tenho 5 anos de consultora e 4 anos de diretora, tá? E aí, o que foi minha virada de chave, tá? É o poder da decisão, tá? Quando a gente entra no negócio e pra gente é tudo muito novo, existe sim os medos, existe sim aquela questão que a gente fala, será que, como a Carol falou no início, será que eu sirvo para isso? Será que eu vou conseguir? Todo mundo tem esse tipo de pensamento, tá? Porém, esse negócio é para todo mundo, porque se não fosse para todo mundo, a Mary Kay não liberaria, né, o diretorado para todas as pessoas que se tornam consultora de beleza. Eu costumo dizer, eu sempre falo, e vocês também devem estar aí ouvindo sempre da Carol, que tudo é treinável, né? A gente entra sem saber nada e aí nessa trajetória a gente se coloca à disposição e a gente começa a desenvolver o nosso negócio, até porque quando eu me formei diretora, eu não sabia me maquiar, né? Quando eu entrei, eu percebi que a minha maior lucratividade estava na pele, então eu me especializei em pele e só vendia pele. E aí a maquiagem, como eu não sabia me maquiar, eu nem sabia o que era primer, eu não sabia nada, eu não oferecia maquiagem. Nós sabemos que hoje a maioria das pessoas elas são atraídas pela make, né? Mas eu fui atraída pelo financeiro, né? Eu queria sair da realidade que eu vivia dentro de uma confecção que eu pegava 7 da manhã, largava 9 da noite, ainda mais que eu trabalhava do lado da minha casa, e eu queria viver uma outra realidade. E aí eu me especializei em pele, então todas as minhas clientes, antes de qualquer outra coisa, ela tinha que comprar pele. E uma das viradas de chave, né, que eu tenho comigo é todas as pessoas que compram comigo, eu falo da oportunidade. Não importa se aquela pessoa eu acho que tem perfil ou não, eu falo da oportunidade. Ali, na hora que eu vou oferecer para ela uma oportunidade de ela poder ter um ganho, não renda extra, tá? Tira isso da mente de vocês, mas uma renda alternativa, né, que ela vai agregar e o que ela já faz no dia a dia dela,
ela tem a oportunidade de aceitar ou não. Ela aceitando, ela se torna minha sócia e a gente caminha junto aí, ou se ela não aceitar, ela continua sendo a minha cliente. E foi assim que eu fiz durante anos, como eu faço até hoje. E quando a gente tem o poder da decisão, ontem mesmo eu estava no culto e foi falado exatamente sobre isso, a gente às vezes decide todos os dias muitas coisas, mas a gente não tem atitude de realizar aquilo, né? Mas o poder da decisão está em simplesmente você levantar, abrir a geladeira, pegar o copo de água e tomar. Então, o poder da decisão está na tua mão de você decidir. Eu quero ser diretor, então eu preciso fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? É falar com pessoas todos os dias, né? O nosso negócio ele é baseado de conectividade com pessoas. Então, não adianta você decidir hoje, querer resultado hoje, né? É uma construção. Claro que existem pessoas, né, que vão decidir hoje, vão começar a desenvolver e já começa a ter o resultado assim, ó, rápido. Mas tem outras que são um pouco mais devagar. E isso é tudo bem, tudo acontece no tempo certo, na hora certa, tá? E o que eu venho desenvolvendo aí de um tempo, na verdade, desde quando eu entrei, porque uma das coisas que eu costumo até dizer para a minha equipe, que a gente tem, a nossa mente, ela é uma terra frutífera. Tudo aquilo que a gente coloca, a gente externa nela, aquilo ali frutifica, né? E quando a gente coloca na nossa mente que nós somos uma máquina de início, aquilo ali acontece, porque a gente não consegue ver limitações. Quando você tem o poder da decisão nas suas mãos, por mais que você tenha ali diante de você uma dificuldade, você não coloca empecilho, porque você sabe que quanto mais você faz, mais resultados virão, mais resultados vão acontecer, né? Então, o poder da decisão é você literalmente todos os dias falar com pessoas. Eu falo de 10 a 15 pessoas todos os dias. E como que eu faço? Né? Porque muitas das vezes às vezes é muito fácil falar, nossa, ela inicia muito, ela faz muito. Graças a Deus também eu já fechei minha corte e nós estamos caminhando aí para o extraordinário, porque nós já tomamos posse, que esse ano é o nosso ano, né? E vocês precisam tomar essa posse também, porque quando você coloca isso para dentro de você, como eu falei que o nosso cérebro, ele é uma terra frutífera, ele começa a te dar possibilidade de você alcançar aquilo que você deseja para você. Né? Se você desejar ser aí uma máquina de venda, você vai ser uma máquina de venda. Se você desejar ser uma máquina de início, você vai ser uma máquina de início. E automaticamente o seu cérebro, ele não te dá a possibilidade de não acontecer ao contrário. Pelo contrário, tá? Quando vem as dificuldades, automaticamente o seu cérebro te mostra outro caminho. E aí tem aquele livro O Poder do Subconsciente, caso vocês não tenham lido, leiam, porque ele é extraordinário. Quem tem iPhone, tem lá no podcast, você ouça lá todos os dias um capítulo. Isso vai te ajudar bastante a você ter o poder de decisão e entender que tudo que você tem como resultado, exatamente isso aí, quando você tem o poder do resultado, ele está literalmente na palma da tua mão. A gente não alcança porque a gente coloca limites em nós mesmas. Então, que hoje literalmente vocês possam perceber que sim, a dificuldade ela está diante de nós, o não já faz parte do processo, porque quando você se torna uma consultora, você já tem um não, a gente precisa buscar um sim, né? E aí, como eu gosto muito de falar, como que faz, né? Porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas ela inicia muito mais, o que que ela faz? Qual é o segredo, né? E, na verdade, não tem muito segredo, né? O que que eu faço todos os dias? É falar com 10 a 15 pessoas. E aí, o que que eu faço? Vamos lá. Eu entro nos grupos da vida. O que que é isso, grupos da vida, tá? Eu tenho mais de, sei lá, 40 grupos que eu entro e saio. Eu nem fico nos grupos, porque eu não gosto de grupo que fica falando o tempo todo. Então, eu entro e saio. Por que que eu entro e saio? Porque a gente, às vezes, vive buscando novos contatos, né? E a gente fica assim, meu Deus, para quem eu vou vender? Para quem eu vou falar? E a gente fica assim, meu Deus, aonde vai surgir? E, às vezes, está na palma da tua mão, aonde você pode ir lá no Facebook, entrar naqueles grupos lá que tem de desapega. Eu entro em grupo de costura, em grupo de culinária, tudo que vocês possam imaginar, eu entro nos grupos. Aí eu entro, fico um pouco, às vezes saio, às vezes quando o grupo não fala muito, eu fico ali. E qual é o meu segredo? Eu chamo um por um, tá? Porque como o nosso negócio, gente, é lidado com pessoas, a gente não pode simplesmente lidar com pessoas como pessoas qualquer, né? A gente está criando um time, e um time de sucesso. Então, a gente precisa ter aquela pessoa e se conectar com ela.
Então, o que eu faço? Às vezes nem conheço, não sei nem o nome, mas aí eu tenho meus textos prontos, eu tenho, às vezes, coisas que eu já tenho como roteiro ali, né? E sempre eu dou bom dia para aquela pessoa, boa tarde, tudo bem, como é que você está? Se a pessoa ela tiver interesse de se conectar comigo, ela vai me dar o feedback. Ela vai falar: oi, tudo bem? Da onde você me conhece? Oi, tudo bem? Quem é você? Né? E ali é onde eu entro e me apresento para aquela pessoa. Eu falo: tudo bem, eu me chamo Cláudia, sou consultora e diretora Mary Kay, e estou aqui à procura de pessoas para entrar no meu time de vendas. Cada um, gente, eu abordo de uma maneira diferente, vai depender daquilo que eu enxergo dela. Tá? Então, assim, não existe uma regra, eu não tenho uma regra para seguir, tá? Eu vou seguindo ali mediante o que aquela pessoa vai dizendo. E uma coisa muito importante, você anota isso. Se ela te responder com escrita, fala com ela com escrita. Se ela te responder com áudio, fala com ela com áudio, porque naquele primeiro momento ela está dizendo para você como que ela gosta de se conectar com a pessoa. Isso é muito importante. E uma vez que você identificou o nome dela, chama ela pelo nome, porque as pessoas gostam de se sentir amada. E o fato, talvez, de você chamá-la pelo nome, você já está dando uma grande importância daquela pessoa que ela é. Tá? Então, eu entro nos grupos. Ontem mesmo, uma pessoa que eu abordei para entrar na empresa há um tempo atrás, ela falou que no momento agora não queria, enfim, do nada ela me colocou num grupo com mais de 200 pessoas, tá? E aí, esse mais de 200 pessoas, eu já comecei a chamar algumas no privado. Eu tiro um dia, tá? E, ó, por exemplo, domingo retrasado, eu falei com 60 pessoas em um dia só. Cláudia, mas todo mundo fala com você, todo mundo te dá um feedback. Dessas 60 pessoas, vocês agora vão cair para trás. 3 pessoas me responderam. E tá tudo bem, tá? Como eu falei para vocês, o negócio é quantidade. Eu preciso de quantidade de pessoas. Não importa se a pessoa vai me bloquear, se ela vai falar comigo. Eu quero me conectar com pessoas. E o nosso negócio é feito disso, tá? E se ela se conectar comigo, eu aproveito, ligo para ela, faço uma chamada de vídeo. Do jeito que ela quer que eu me relaciono com ela, eu vou falar com ela, tá? Então, a primeira coisa que foi, assim, a virada de chave para mim, eu fazer esse individual, eu não mando do grupo, gente. Mesmo que seja um grupo de venda, que seja um grupo de alguma coisa, eu nunca mando as minhas coisas no grupão, tá? Até porque eu preciso dar seriedade ao meu trabalho, eu preciso mostrar a regra de ouro. Então, eu tenho isso muito na minha veia, tá? Quando eu entro em contato, eu pergunto se ela já possui uma consultora de beleza. Caso ela já tenha alguém que atenda, eu não continuo a conversa. Falo para ela: sucesso na tua carreira, que você procure a pessoa pela qual já te abordou para você entrar, enfim. Tá? A gente precisa disso porque o que a gente planta, a gente colhe. E eu tenho muito isso, muito cravado aí na minha veia. Tá? Então, eu tenho esses grupos, né? Porém, nós tivemos aqui até uma menina que falou aqui comigo agora, que ela falou que ela bota no Facebook. Assim que eu entrei, né? Primeira coisa que eu fiz, tá? Eu tinha 3.000 pessoas no meu Facebook. Naquela época eu não tinha Instagram, não tinha outra rede social. E eu abordei todas as 3.000 pessoas. Chamei uma por uma, tá? Fui chamando, fui me apresentando. Quando eu decidi que a carreira seria o meu ponto forte, tá? Porque minhas 10 primeiras, como que aconteceu com o meu início das minhas 10 primeiras, tá? Sempre quem vai caminhar com você é aquela pessoa que está com você, que confia em você. Por isso que é muito importante a gente ter o nosso caráter, a gente ter a nossa clareza do que nós somos, o que a gente faz. Porque quando a gente vai falar alguma coisa que é bom, as pessoas não conhecem, mas simplesmente elas vão se conectar. Os grupos que você disse que entra... Não, os grupos que eu entro é o seguinte, é o grupo no WhatsApp, tá? Às vezes, você tem uma amiga que faz parte de um grupo de venda, ou um grupo de trocas de ideias, ou um grupo de conversa, grupos de amigas, você pede para entrar, tá? E nisso você vai ter lá, às vezes, 20, 30, 50, 100 pessoas, né? E você chama um por um, tá? E você nunca fale de cara: oi, tudo bem? Eu sou fulana, sou consultora Mary Kay, quero te... Não, nada disso, tá? Primeiro você dá oi, bom dia, oi, boa tarde, oi, boa noite, espera o feedback dela, né? Às vezes tem pessoas que vai olhar minha mensagem uma semana depois, tá tudo bem.
tá? É isso que vocês precisam colocar na mente, tá? Tá tudo bem. E uma das coisas que vocês precisam anotar também, o não é definitivo, tá? Por que eu falo isso? Isso é muito importante. Porque às vezes você vai abordar uma pessoa e você vai falar da oportunidade e ela vai te dar um não, tá? Só que aquele não ela te deu porque ela às vezes brigou com o marido, ou ela não estava bem emocionalmente, tinha acontecido alguma coisa que fez com que ela te desse não e nem prestou atenção no que você falou. Uma semana depois, ou um mês depois, dependendo do que ela te der como não, você volta nela de novo e aí fala: oi, meu amor, e aí aquele dia você falou para mim não, mas eu olho para você e vejo uma grande empreendedora, até porque o empreendedorismo, gente, ela nasce dentro da gente e para muitas pessoas também é construído. Então, a gente precisa ter muita paciência em ajudar pessoas a se descobrir. Todas nós somos empreendedoras, seja de qualquer área, tá? Hoje nós temos aí um mercado muito amplo de empreendedorismo feminino, né? O nosso ramo hoje é na venda, né? De conectividade com pessoas, mas existem outros ramos e está tudo bem, né? Então, não é definitivo. Por exemplo, eu cadastrei pessoas, por exemplo, mês passado, eu recadastrei, né? Porque ela voltou. A minha primeira iniciada há 5 anos atrás. Vocês têm noção disso? Olha isso, que interessante, que top. A minha primeira pessoa que disse um sim para mim, mês passado, ela voltou para o meu time de vendas, né? Então, Cláudia, isso se... Oi. desculpa te cortar. No final, a gente vai poder fazer pergunta, para ela não perder Tá, o fio ok. da meada aí, importante. Aí eu queria que você voltasse, antes dela te perguntar, você estava falando uma coisa bem importante, eu quero que você volte lá, que é o seguinte, a questão das 10, porque eu acho que a maior dificuldade do time aqui é chegar nessas 10. Aí todo mundo tem dúvida, será que tem pessoas que eu não conheço, que eu vou ter mais sucesso? Acho que eu conheço, dói mais, porque eu tomo não de quem eu conheço, fico triste. Então eu vou para quem não conhece, mas é mais difícil, porque você não tem ainda todo o know-how. Então eu queria que você contasse como é que você formou as suas primeiras 10, que acho que é importante para eles ouvirem. Obrigada. Tá, ó, quando decidi, né, que eu queria carreira, a primeira coisa que eu fiz na cozinha da minha casa, eu fiz uma sessão, chamei minha diretora e eu coloquei 7 pessoas ali, né, 7 amigas. Na época eu liderava o Ministério de Dança, que eu tinha mais ou menos 40 meninas, eu liderava esse ministério. E eu chamei algumas pessoas que eu queria que fizesse parte do meu time, e ali eu fiz uma sessão de cuidados com a pele. Então, todas elas experimentaram o produto, viram que o produto era bom, e a minha diretora que fez tudo isso para mim, porque assim que eu entrei eu não sabia muita coisa, eu não sabia de nada, então ela fez. E as 7 pessoas iniciaram de cara, tá? Então, essas foram as minhas primeiras. A primeira sessão que eu fiz, tudo que eu fiz, eu coloquei 7 pessoas, as 7 pessoas entraram. Depois, as outras 3 também foi do mesmo ramo ali da igreja, tá? Porque E, Cláudia, como é que tu fez para Oi. as 7 entrarem? Só para voltar. As 7 estavam na sessão, aí você fez Isso. a tua diretora fez a melhor sessão de beleza, e no final a abordagem foi: entra para comprar com desconto. Talvez todo mundo se apaixonou, Não, não? não foi nem para entrar com desconto, tá? Foi mesmo para ser empreendedora, né? Ali ela Legal. pôde mostrar lucro, o que elas poderiam ganhar como lucro, mostrou que o que a empresa ela tinha essas 2 vias de ganhos, que além delas entrarem, né, para adquirir os produtos, vender os produtos, elas também poderiam seguir carreira. E ela deu muito exemplo de mim ali, em questão de, olha, tá vendo aqui, ó, a Claudinha tá aqui fazendo sessão com vocês e ela quer construir um time de sucesso. E as primeiras pessoas que estão aqui foram as primeiras pessoas que ela pensou para construir o time dela, né? Então, assim, na hora, eu sempre fui uma pessoa que desde os meus 15 anos eu lidero, né? Então, eu sempre liderei Ministério de Dança. Então, desde os meus 15 anos, eu liderava sempre de 40 a 50 pessoas no time de dança. Então, eu sempre fui aquela pessoa que o que eu falava era aquilo ali e eu seguia muito à risca aquilo que eu falava, né? Então, quando eu cheguei e falei, olha, Mary Kay é bom, Mary Kay, ela tá mudando a minha vida. E, gente, uma vez eu vi até a Dani Fontana falando assim, que quando ela foi na casa da Michelle Phin, e a Michelle Phin ficou olhando para ver se ela tinha o carro rosa, ela não tinha o carro rosa. E às vezes você fala assim, nossa, mas eu acabei de entrar, eu nem tenho meus resultados ainda, como é que eu vou falar? Você precisa acreditar naquilo que você acha que é bom para você, tá? E mesmo que você não esteja vendo aquele resultado gigantesco, mas se é bom, você precisa espalhar para todo mundo que é bom.
Por isso que a Carol traz pessoas aqui para você se inspirarem. Talvez você não está tendo o seu resultado agora, mas daqui a um tempo você vai ter. Então, essas 10 pessoas que entraram foram pessoas do meu rol de amizade, tá? Por isso que é muito importante a gente fazer a lista dos 25 nomes, que são aquelas primeiras pessoas que a gente vai se conectar, aquelas primeiras pessoas que nós vamos falar, e exatamente as 25 pessoas que eu coloquei lá da minha lista, as 10 primeiras foram as 10 primeiras que disseram um sim para a oportunidade. Tá? Então, foi através de uma sessão, né? Nós sabemos que hoje muita coisa está acontecendo online, tá? Está acontecendo aí virtualmente, até porque, né? A Carol veio de uma pandemia, né? Se formou no meio da pandemia, a gente sabe que isso acontece. Nós temos pessoas aí que preferem, optam, né? Para a questão do online, tá tudo bem, mas as coisas estão voltando ao normal e é super importante você colocar o produto no rosto da cliente. Quando você coloca o produto, ela se apaixona à primeira vista, e isso faz com que você tenha mais propriedade para você convidar essa pessoa a fazer parte do seu time, tá? Claro que eu inicio muito com pessoas que eu nunca vi, conheço. Eu tenho 6 estados do Brasil que eu tenho consultoras de beleza, né? Então, assim, eu me conecto com pessoas de outros lugares e chamo mesmo, e abordo e falo exatamente do que eu estou falando para você, sem segredo, né? Eu dou oi, bom dia, boa tarde, a pessoa vai e fala, e eu vou e falo, eu sou consultora e diretora Mary Kay, você gostaria de ter uma renda alternativa? O que você faz? E eu faço perguntas para ela, porque quem pergunta domina um assunto, e você vai fazendo pergunta, e você vai se conectando, e você vai falando, tá? Então, as minhas 10 primeiras, foi virada de chave, na verdade, as 7 primeiras, né? Depois vieram as 3, porque as 7 se cadastraram, e as outras 3 que eu tinha chamado para estar, elas não estavam presentes, logo depois elas se iniciaram, né? E um dos segredos também, meninas, que eu vou dizer para vocês que foram virada de chave para eu poder aí virar diretora, eu nunca perdi uma reunião de unidade, tá? Todas as reuniões de unidade que a minha diretora fazia, olha que na época eu tinha minha vida muito corrida com a confecção, né? Eu nunca perdi, nunca perdi. Sempre estava presente, porque quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor e mais propriedade a gente vai ter para desenvolver o nosso negócio, tá? Então, quando eu coloquei lá as minhas 10, uma outra coisa que eu falo mesmo, não tenho vergonha de falar, quando eu coloquei a minha carta, o meu time de vendas não produzia nem 3.000 pontos, tá? Às vezes você está aí com um time e fala assim, meu Deus, mas a minha consultora, ela faz 600 pontos, ela faz 300 pontos, como é que eu vou fazer? Deus, quando tem um propósito, e a nossa empresa é feita de propósito, as coisas acontecem, né? Quando eu falei o poder da decisão, quando você tem a decisão de que você vai sim ser uma diretora, não tem nada que te impeça. Quando eu coloquei minha carta, na época, no mês anterior, eu tinha produzido 3.700 pontos com o meu time. E aí eu poderia falar assim, nossa, mas eu não teria capacidade para colocar carta com uma equipe fazendo 3.700 pontos. E eu fui e fiz, porque eu acreditava que aquele negócio era para mim. E nisso, hoje nós temos a liberdade, né, que a gente, diretora, dá para vocês, de vocês construir o time, coisa que eu não tive, tá? Quando eu coloquei a minha carta, eu não poderia liderar minhas meninas. Eu só consegui liderar mesmo depois que eu me formei diretora. Então, não foi me dado essa autoridade para eu pegar na mão das minhas consultoras, que eu estava acabando de iniciar. Por isso que eu produzia pouco, né? Porque eu não tinha essa liberdade de montar um grupo só com elas, de falar, eu não tive isso. E vocês têm essa oportunidade, né? De vocês começarem a construir o seu time e vocês começarem a caminhar junto com elas. Então, quando eu coloquei minha carta, eu coloquei no poder da decisão. E aí eu fui iniciando, confesso para vocês, que todas, no finalzinho dos 3 meses da minha qualificação, 2 pessoas do meu time iniciaram, então todos os inícios vieram de mim, tá? Porque agora eu vou dar uma virada de chave para vocês. O sonho é de quem? É teu ou das tuas consultoras? Então, a gente não pode transferir aquilo que é nosso para outras pessoas. Então, quando eu coloquei minha carta, eu sabia que eu não poderia pegar a responsabilidade de jogar no meu time. Eu sabia que a responsabilidade de virar diretora era minha. Então, eu corri atrás dos meus resultados. Por isso que o poder da decisão, ele é o ponto-chave. Então, não dependi de consultoras iniciando, consultoras fazendo pedido. Eu sempre fui uma diretora que sempre vendeu bem, principalmente quem vende pele, né? Se a gente vende 10 kits por mês, já são 2.000 pontos.
Então, assim, eu sempre fui muito boa em venda, então não dependia da minha equipe. Eu queria sim formar diretora, eu sabia que tudo era um processo, eu sabia que tinha consultoras que poderiam parar no meio do caminho. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu acho que meu tempo está encerrando, é... Quando você tem um propósito a cumprir, Deus pode enviar pessoas para simplesmente entrar naquele momento para cumprir um propósito na sua vida e depois sair e sumir. Mas foi necessário aquela pessoa naquele momento entrar para que um propósito se cumprisse na tua vida. E isso aconteceu várias vezes comigo, de consultoras entrando, e aquela consultora que eu achava que ia bombar, porque ela já tinha uma vida no mundo corporativo muito forte, e ela não progrediu, ela não seguiu. Tá? E tá tudo bem. Por isso que eu falo que a gente não pode depositar a nossa confiança nas pessoas. A gente precisa, sim, ensinar. Porque, às vezes, nós temos a mania de achar que aquela pessoa ali tem a cara da Mary Kay. E, às vezes, aquela ali que não tem cara, é aquela ali que vai ser fiel a você, aquela ali que vai te ajudar, aquela ali que vai iniciar, aquela ali que vai vender, e é isso que você precisa, tá? Olhar pessoas como pessoas. Então, quando eu abordo, eu tenho essa... eu sou muito influente, né? Eu sou influente, o influente dominante, né? Mas eu sou mais influente do que o dominante. Então, eu tenho muito aquela questão de empatia, de me colocar no lugar do outro. Então, eu sempre abordo, sempre tenho cuidado de me relacionar com as pessoas, sempre tenho cuidado de não ferir as pessoas. Então, assim, eu abordo de 10 a 15 pessoas todo dia. O meu grupo do Facebook foi os meus primeiros contatos, foram depois que eu iniciei as 10 pessoas que eu coloquei minha carta, aí coloquei minha carta, e agora? Agora eu preciso trabalhar, porque eu queria fechar minha qualificação em 2 meses, e na época eu não fechei a minha qualificação em 2 meses, porque a minha diretora tinha entrado na qualificação do carro, né? E eu queria estender mais um mês para ajudá-la, então eu fiz isso, tá? Estendi mais um mês para poder ajudar a minha diretora aí na questão do carro dela, e fechei a minha qualificação em 3, porque automaticamente, quando você tem os números, você fecha o seu diretorado, e foi isso que aconteceu. Tá? Então, assim, meninas, eu espero poder ter contribuído um pouco da minha trajetória. Não existe muito segredo. O segredo é você se conectar com pessoas. Objeções sempre vai ter. E para me finalizar aqui, o que eu faço, às vezes, com consultoras que falam para mim que não tem dinheiro para iniciar, tá? E vocês verem muito isso. Nossa, mas eu não tenho nem R$ 84, como é que eu vou fazer? Às vezes, eu faço uma bolsinha, boto 3 perfumes, ou às vezes pego o meu mostruário de base, ou pego alguns batons e dou na mão dessa pessoa e falo, olha, você precisa vender X, já sabendo aí de um início qualificado que ela precisa. E ela vai com aquele material que eu dou na mão dela, ela vai fazer, e aí ela consegue fazer aí o início, ela consegue se qualificar, tá? E nós temos, então, a Blitz, nós temos o sorteio, tá? Existem muitas pessoas que não gostam muito de sorteio, então eu faço essa questão com ela, pego 3 perfumes e falo, ó, se você vender tantos perfumes, você já vai conseguir aí ter o seu lucro, fazer o seu início, vai ser qualificado, e eu pego na mão mesmo das iniciadas para que elas possam aí ter sucesso. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ficam à vontade, tá? E para me finalizar aí, antes de vocês fazerem a pergunta, tá? Para vocês poderem levar essa reflexão aí nessa trajetória de vocês. Existe uma parábola que fala que no meio de uma montanha tinha um sábio, né? E ele vivia ali, morava ali sozinho. E embaixo da onde ele morava tinha 2 meninas que eram aquelas meninas espoletas. E todas as vezes elas queriam pregar peça nesse sábio. Chegou uma vez que uma falou para a outra, hoje nós vamos pegar esse sábio e vamos ali arrebentar ele. Chegou diante do sábio e falou assim para ele assim, ó, uma das irmãs falaram, eu tô com uma borboleta na mão e vou perguntar para ele se essa borboleta tá viva ou tá morta. Se ela falar que tá viva, eu vou amassar e vou matar. Se ela falar que tá morta, eu vou soltar. E assim foi, ou seja, não tinha escapatória. O sábio, dessa vez, iria, né, se estribuchar. E aí chegou lá, ela chegou, e aí, sábio, tudo bem? Então, eu tô aqui na minha mão com uma borboleta. Essa borboleta tá viva ou tá morta? E aí o sábio olhou para elas e falou assim, só depende de você. Ou seja, o poder de a borboleta tá viva ou a borboleta tá morta não depende de ninguém, depende exatamente de você. Então, o poder da decisão de você ser uma diretora, um diretor de sucesso, está nas tuas mãos. Você decide hoje o que você vai fazer para a tua carreira, para o teu sucesso, tá bom?
Muito bom, Cláudia. Excelente, excelente. Inspiradaça. Já estou aqui falando com um monte de gente já, escutando você e falando. Vamos lá, gente. Temos alguns minutinhos aí para fazer pergunta. Agora é a hora. Glau, Ana, Vanessa, Rômulo, Fran, perguntem. Passem para elas dificuldades aí para a gente poder destravar. Bora lá. Aproveitem. Esse momento aqui é mágico. E pode perguntar, gente. Pergunta para vocês não saírem daqui com dúvidas. Se tiver alguma coisa que talvez eu não tenha falado, né, e vocês queiram saber, estou aqui para isso. Já vou perguntar, que esse povo vai estar devagar. Vou fazer minha Pode pergunta. perguntar. Já começou aí uma. Você já fala de início. Olha só, como eu falei para vocês, né? Todo mundo que eu vendo, todo mundo que aparece na minha frente, eu tenho aqui escrito início, tá? Então, o meu forte sempre vai ser início. Então, todas as pessoas que batem na minha frente, eu sempre foco em primeiro trazer para o meu time de vendas, tá? De cara eu não falo, tá? Eu primeiro se conecto com ela. Às vezes eu até vendo alguma coisa para ela, para depois trazer ela para o time, tá? A minha abordagem sempre vai ser essa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho lá, às vezes, um textinho pronto falando um pouquinho sobre a empresa, mas nada que vai... Porque, assim, quando de cara você não consegue identificar que tipo de perfil é aquela pessoa. Se ela é analítica, se ela é dominante. Então, assim, dependendo do perfil dela, então eu já falo bem curto sobre a empresa e falo, quando você entrar, eu te explico mais sobre as coisas, né? Mas de cara eu não falo de início, não. Primeiro eu me conecto com ela, eu me apresento, falo de mim, peço ela para me seguir no Instagram, para ela olhar o meu perfil, e assim eu vou me conectando com ela, tá? Mas existem pessoas, sim, que eu falo de cara, tá? Não vou dizer que não, mas sim. O ponto importante que você falou, só para complementar o que você disse aí, tu viu que ela falou sobre botar o produto no rosto. Então, às vezes, é isso que está faltando. A gente tem a oportunidade de colocar o produto no rosto porque a pessoa se apaixona, entende que o negócio tem qualidade, porque no final ela vai trabalhar com isso, não vai? Ela tem que conhecer o produto. Então, a Cláudia, ela vai com o objetivo de iniciar, porém, o que ela fala primeiro é a venda. Ela vai sempre com a venda, coloca o produto, faz o melhor serviço, porque no final a pessoa vai se inspirar. Nossa, se só fazer isso, você tem esses ganhos, e ela se interessa. Então, facilita bastante, né, Cláudia? Eu fiz uma parceria agora no Rio e até uma parceria que a Carol também, eu acho que a Carol pegou o Clima Rio, né? Sim, fiz. E assim, eu já tô com os contatos ali, eu sempre falo da oportunidade, tá, meninas? Sim. E eu peguei uma menina e falei, olha, você estava no dia da parceria, você viu quanto foi vendido, você viu a quantidade de mulheres, por que você não agrega aí, junto que o que você já faz é uma renda alternativa? Então, assim, eu sempre pego um gancho de alguma coisa para trazer ela aí para a realidade, né? Dar aquele choque de realidade. Então, todo mundo que aparece na minha frente, eu tô falando, cadastro até pastora, gente, eu já tive até pastoras no meu time. Eu cadastro todo mundo que vem na minha frente. Arrasou. Vanessa, fala mais um pouco a respeito das pessoas que não têm dinheiro para iniciar, como funciona a questão de passar os produtos. Gostei dessa ideia, pego muitas pessoas com essa conversa, não tem cartão de crédito. Então, meninas, essa eu acho que é a pior, a maior objeção que a gente encontra. Eu não tenho dinheiro para iniciar, eu não tenho dinheiro para investir. Porque, olha só, o que mais vocês vão encontrar, isso é fato, tá? É pessoas que já entraram na Mary Kay ou já entraram em outra área de venda e elas faziam um pedido de 3, 4 mil reais. E aí ficavam com os produtos todos em casa, encalhado, e não vendiam. Isso é o que eu mais encontro, tá? Eu tenho algo em mim, Cláudia. Todas as pessoas que iniciam, eu sempre foco no pedido. Por mais que eu limito a capacidade da pessoa que está entrando, mas eu gosto que a pessoa ela sinta o negócio fluir, né? E eu sempre inicio com um pedido de 30%, no máximo 35%, a não ser que a pessoa eu já vejo que na veia dela já é uma empreendedora, aí eu tento aí fazer um pedido de 40% ou mais. Por quê? Porque eu tenho muitas pessoas com traumas do passado. Então, muitas pessoas, às vezes, vão falar para você assim, eu não tenho dinheiro, não é porque ela não tem. Porque ela já pegou uma amiga que teve um trauma e ela já fala de cara para você que não tem, mas na realidade ela tem cartão de crédito, ela tem dinheiro para iniciar, ela tem tudo isso, tá? Então, você precisa desconstruir isso que está na mente dela, tá? E aí, por isso que eu faço isso, do produto. Olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro aí, você vai abordar, faz uma lista dos 25 nomes, oferece, vê quem vai querer o quê, começa a anotar, porque olha só,
se você fala da oportunidade e a pessoa tem 5 produtos vendidos, ela tem que fazer pedido. Então, automaticamente, ela vai ter que iniciar. Então, o que você precisa fazer com ela? Fazer ela vender, tá? Ah, ela não iniciou ainda, ela não fez o cadastro. Uma das coisas que eu comecei a fazer que dá muito certo é o pré-cadastro. Na verdade, você não faz o cadastro, mas você fala que vai fazer um pré-cadastro. Você pega todos os dados dela e fala, vou fazer um pré-cadastro. Assim que você decidir fazer o seu pedido, o seu cadastro já vai estar ali. Então, ela já vai se sentir já como se ela tivesse um elo com a empresa. Tá? Porque quando você não faz isso, ela fala, eu não tenho cadastro nenhum, eu não tenho nada, porque já aconteceu de eu falar da oportunidade e a pessoa entrar com outra pessoa, e tá tudo bem, tá? Então, assim, você pode desenvolver isso junto com ela, pega o produto, dá na mão dela, ou o que você faz? Dentro daquele mês, você vê o que tá bom para ela vender e enche ela de fotos para ela fazer postagem, e ensina que só postagem não é o suficiente, porque a rede social... Eu acho que tem 1 minutinho só para a gente terminar, né? Uma coisa a gente volta para cá. Uma coisa eu faço outro pouquinho e a gente volta. Tá. A rede social, gente, a gente precisa entender que ela é uma ferramenta. Ela não é o ponto-chave para que você desenvolva o seu negócio. A gente tem uma ferramenta para desenvolver aí o nosso negócio. Então, eu sempre falo, sempre vai dar certo quando você chama no individual. Você pega a pessoa no individual e você conversa com aquela pessoa. Ontem, no sábado passado, eu desenvolvi o meu dia só de venda. Vendi R$3.800. Só em um dia. E aí eu fui mandando feedback para as meninas do meu grupo, falando, olha só, pessoas, vocês ficam falando aí que Mary Kay não vende, que Mary Kay tá difícil, que Mary Kay tá isso, vocês vão abordando pessoas e falando, como é que eu vou fazer a pessoa vender? Eu tô aqui na minha casa, sentada, chamando um por um no privado,